Olá, como vai? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso novo canal Vascular na Veia. Hoje nós vamos falar sobre aneurisma da aorta. Semana passada conversamos sobre erisipela. Dá um pulinho lá no nosso canal e dê uma olhada porque está muito interessante. O que é aneurisma? A palavra aneurisma vem do grego, que significa dilatação. Essa dilatação, ela pode acontecer em qualquer artéria, em qualquer veia de todo o nosso organismo, desde as pernas até a cabeça. Então nós temos os aneurismas cerebrais, os aneurismas viscerais, que ficam na parte da cavidade abdominal, os aneurismas dos membros inferiores e também o que nós vamos comentar hoje, conversar, que é o aneurisma da artéria aorta. A artéria aorta é a nossa maior artéria do organismo. Ela começa na saída do coração. Ela faz uma curva chamada cajado da aorta no tórax, desce pela parte posterior do tórax, vai até o abdômen e vai até o nível do umbigo, correlacionando mais ou menos ao nível do umbigo, da cicatriz umbilical, você tem a divisão da artéria aorta, aquele grande encanamento, mais calibroso, que se divide em dois, a artéria ilíaca comum direita e a artéria ilíaca comum esquerda, cada uma indo para uma perna, para outra perna, para a parte inferior da bacia, irrigando a parte dos intestinos mais abaixo, da bexiga. Então, a aorta é a nossa maior artéria. Então, o que é um aneurisma? Aneurisma, como nós dissemos, é uma dilatação. Para ser caracterizado como aneurisma, esse calibre da nossa circulação, da artéria aorta, por exemplo, ela tem que ter 50% a mais do que o calibre normal daquela artéria. Vamos fazer uma hipótese, uma artéria da perna que tem aproximadamente 1 centímetro. Se você tiver 1,5 centímetros, ou seja, 50% a mais do que o diâmetro original, você pode caracterizar como o aneurisma da artéria, daquela artéria em questão. No caso da artéria aorta, ela é um pouco maior. Então, ela tem de 1,5 até 2,5 centímetros, variando de acordo com o biotipo da pessoa. O que causa o aneurisma da artéria aorta? As causas não são muito bem definidas, isso ainda é muito estudado, mas existem alguns fatores que podem facilitar. Por exemplo, a hipertensão arterial. O fato da pessoa manter, quando não cuidada, a sua pressão, o sangue pode bater na parede da artéria, favorecendo o crescimento do diâmetro da aorta. Um segundo fator muito importante é o tabagismo. Novamente, o famoso tabagismo agindo na nossa circulação de modo ruim. Por quê? O tabagismo, ele parece estar envolvido na túnica média, ou seja, na camada média da parede da artéria, fazendo com que aqueles constituintes que dão a elasticidade da artéria, eles vão se degradando com o passar dos anos. E principalmente a parte genética. Se você tem parentes, pais, avós, tios que têm ou tiveram aneurisma, a chance de ter é um pouco maior. Essa chance é até calculada. Por exemplo, se você teve algum parente muito próximo como o pai ou a mãe, que teve um aneurisma de aorta, a chance de desenvolver chega até 25% a mais do que na população geral. E as pessoas querem saber quais são os principais sintomas do aneurisma da aorta abdominal. Infelizmente, é uma doença silenciosa. Você não tem um sintoma característico por se tratar de uma dilatação de uma circulação, dependendo do calibre dessa dilatação, quando no começo, por exemplo, a pessoa praticamente não vai sentir nada. Quando o aneurisma é muito grande, certo? Como nós comentamos, que pode atingir até 8, até 10 centímetros, você pode ter alguns sintomas de compressão dessa região. Você imagina que a aorta tem geralmente de 1,5 a 2,5 centímetros de calibre, de diâmetro. Se você expandir aquelas estruturas que estão ali por perto, por exemplo, os nervos que passam pela região lombar, a musculatura, a hora que o aneurisma encosta nessa região, ele pode incomodar, mas são sintomas vagos, confundidos às vezes com dor nas costas, pode ser confundido com problema na coluna, então não há um sintoma específico. Por isso que é importante que a pessoa faça o ultrassom
abdominal, para que se tenha noção se você tem uma tendência ou não de ter o problema do aneurisma de aorta. Quando que você, ao ter descoberto essa dilatação, que você indica algum tratamento do ponto de vista cirúrgico? Geralmente, o calibre que divide se vai fazer cirurgia ou não, ele gira em torno de 5,5 centímetros de diâmetro quando em homens e 4,5 centímetros quando nas mulheres. Por exemplo, o diâmetro normal da aorta, ele gira em torno de 1,5 a 2,5. Então, quando a pessoa já atingiu 5 centímetros, 5,5 centímetros, o risco de rompimento do aneurisma, ele passa a ficar muito maior. Então, por essa razão que nós temos que indicar o tratamento cirúrgico, seja ele aberto ou seja ele por via endovascular, mas a partir desses tamanhos, desses calibres, é que você indica a cirurgia, o tratamento mais definitivo. Por que não indicar antes? Está no começo, poderíamos fazer no começo. Os estudos mostram que não há vantagem nenhuma em você fazer um procedimento cirúrgico, seja ele de qualquer forma, né, via aberta ou via fechada, que é endovascular, fazer esse procedimento quando esse calibre, esse diâmetro, ele é menor do que os números que nós falamos. 5,5 centímetros nos homens e 4,5 centímetros nas mulheres. Um dado muito importante é a frequência. Nós chamamos de incidência do aneurisma da aorta abdominal. É praticamente o mesmo, veja só, que o câncer de próstata no homem. O câncer de próstata no homem, fazendo uma conta meio rápida, ele está ao redor de 6 a 8, alguns trabalhos 10% dos homens com mais de 60, 65 anos. Aneurisma da aorta é praticamente o mesmo número. E o aneurisma, ele quando não tratado, ou melhor, quando a pessoa não sabe que ele está com aquele problema, ele vai crescendo e eventualmente ele pode ter um rompimento. E esse rompimento é catastrófico, porque ao romper o aneurisma, o que você tem? Imagina uma grande circulação com um rasgo na sua parede. Existe a famosa hemorragia interna. Você perde sangue para toda a cavidade abdominal. Então a pessoa tem uma dor súbita, a pressão abaixa rapidamente, fica pálida e começa a ter aquela dor lombar, mas de uma forma muito intensa. E um dado muito triste, a mortalidade de um aneurisma rompido, de um aneurisma roto, quando vai para o centro cirúrgico, na urgência, é de mais de 80% de risco de morte. Em breve, nós poderemos conversar mais sobre algum assunto com uma ênfase maior sobre outros aneurismas também. Muito obrigado por assistir esse vídeo e curta o nosso canal Vascular na Veia em todas as mídias sociais. Até a próxima, um abraço!